Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou Oscar Duarte, sou médico, especialista em reprodução humana e faço parte do time da Clínica Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy com apoio da Vida Bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá, Renato, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sonho Bem-vindo. E hoje a gente vai falar de um tema bem quente, né? Endometriose. Eu que agradeço o convite, Oscar, e certamente um tema aí que muitas pacientes, muitos ouvintes aqui do podcast vão se interessar, porque é um tema muito prevalente, muito frequente. Endometriose e infertilidade é algo que a gente vê bastante no dia a dia e vai ser um momento legal da gente discutir os tratamentos, principalmente a dúvida, talvez a principal dúvida das pacientes, que é: se eu tenho endometriose e dificuldade em engravidar, qual tratamento eu deveria fazer? Será que é melhor fazer cirurgia ou melhor fazer fertilização in vitro? Então vamos lá. Vamos lá. Bom, Renato, como você sabe, a gente tem aí especialistas que nos ouvem, né? Médicos, ginecologistas gerais, vamos dizer assim, e muitos pacientes também. Então eu gostaria que você começasse do começo. Perfeito. Definindo pra gente o que é endometriose. Endometriose é uma doença em que existe a presença de um tecido semelhante ao endométrio. Veja, é um tecido que parece aquela camada que reveste o útero internamente. Quando isso está fora do útero, a definição é de endometriose. Ou seja, quando eu encontro numa cirurgia e envio esse tecido para uma patologista e ela fala: olha, isso aqui parece um endométrio, mas isso aqui estava no intestino, na bexiga, na tuba, no ovário, no apêndice, enfim, qualquer órgão que não seja exatamente no útero, isso é chamado de endometriose. Então, por definição, é a presença de um tecido semelhante ao endométrio fora do útero. Aqui vale uma ressalva, Oscar, que eu já fiz um podcast com a Carol sobre adenomiose. E a adenomiose, apesar de ser muitas vezes chamada de irmã ou prima da endometriose, é uma doença um pouco diferente. Antigamente era conhecida como endometriose interna, por remeter ao útero, né, uma endometriose do útero, mas a gente sabe que a fisiopatologia é diferente, ou seja, a origem da adenomiose é diferente, o mecanismo é diferente e o tratamento pode ser muito diferente, especialmente para paciente que quer engravidar. Então hoje a gente divide muito bem a endometriose, e existem várias classificações, a gente vai falar disso, da adenomiose, que seria a presença de focos semelhante ao endométrio dentro do útero, na parede muscular ou até na camada mais externa do útero. Entendi, muito bom. Então são doenças um pouquinho diferentes, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa, então, que acho que é a próxima pergunta natural depois dessa que você respondeu. Por que esse endométrio está fora do útero e não está no lugar onde ele deveria estar? Ou seja, qual é a causa, né? Qual é a explicação da endometriose? Da onde ela vem? Então veja, até hoje, a gente não tem uma explicação tão clara ou única que consegue explicar todos os casos que a gente vê de endometriose. Ou seja, como explicar uma endometriose que acontece na parede abdominal, na pele, no umbigo, ou no diafragma, no intestino, na tuba, no ovário, ou até em locais até mais distantes, né, que são muito raros, ou até em homens, né, já tem relato de caso em homens. Então, um dos mecanismos mais aceitos é a menstruação retrógrada. O que é isso? Toda mulher que menstrua, boa parte desse fluxo menstrual sai pela vagina, sai pelo colo do útero pela vagina, e essa menstruação é composta por sangue, tecido endometrial, células do endométrio, mas uma pequena parte também volta pelas tubas, né? Tem esse refluxo. E é interessante, Oscar, que já existem dados mostrando que quase 100% das mulheres têm esse refluxo. Pelo menos 90% das mulheres têm refluxo tubário, ou seja, com certeza as células de endométrio voltam ali para o peritônio, né, para a cavidade abdominal, mas não 90% das mulheres têm endometriose, né? A gente tem uma prevalência aí, ou uma frequência de talvez 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Então, como explicar
esse delta, essa diferença entre o refluxo de quase todas as mulheres terem e a gente não ter essa frequência toda, né? Então, a menstruação retrógrada, eu diria que ela explica boa parte dos casos, porque a principal forma de endometriose que a gente encontra é a endometriose pélvica, especialmente ali na região do fundo de saco, né, ou seja, no fundo ali do abdômen, onde acumularia, né, esse sangue, essa menstruação, e também nos órgãos adjacentes, ou seja, perto da tuba, do ovário, às vezes ali no compartimento anterior, perto da bexiga, mas tende a ser muito mais ali para trás do útero, que é onde a gente imagina que cairia essa menstruação retrógrada. Então, a menstruação retrógrada foi talvez a primeira hipótese proposta e ainda hoje é a mais aceita, mas existem outras teorias, né, da endometriose, e tudo que a gente tem muita teoria, né, na medicina é porque nenhuma é não é suficiente para explicar tudo, ou seja, não foi capaz de elucidar ainda, né? Então, ainda não está tão claro, né, como explicar algumas endometrioses de locais mais distantes, mas certamente existe um impacto grande da imunologia, ou seja, o sistema imune de uma mulher que é imunocompetente, né, tem um sistema imune adequado, ele tende a funcionar muito bem e evitar com que essas células de endométrio caiam ali na pelve e formem focos, formem nódulos, formem lesões de endometriose. Ao passo que uma mulher que tem, vamos chamar aqui de uma forma geral, um sistema imunológico alterado, ela pode ter sim facilidade de formar focos de endometriose, mesmo após uma cirurgia muito bem feita com a retirada desses focos, né? Então, o sistema imune impacta bastante. A gente tem, claro, um risco genético associado, né? Por exemplo, mulheres que têm na família algum parente de primeiro grau, seja a mãe, a irmã, por exemplo, que tem um diagnóstico de endometriose, ela tem um risco muito maior de ter. Então, e já tem alguns genes descritos, né, que estão associados, mas também não é um gene que condiciona a doença, né? Ou seja, a presença daquele gene indica que ela vai ter a endometriose. E, portanto, a gente não costuma pedir esses exames na nossa prática clínica, é muito mais restrito para estudo, né? Até porque o diagnóstico ele é muitas vezes clínico e com exame de imagem. Então, a gente não fica usando teste de genética para fazer diagnóstico, porque não vai mudar a conduta, né? Existem outras teorias e, enfim, você pode ter uma disseminação pelo sangue ou pelos vasos linfáticos dessas células que saem ali do útero, do endométrio, e vão parar em outros órgãos à distância. Talvez essa seja uma das teorias que explicaria essas lesões mais fora da pelve. E até a teoria da metaplasia celômica, que no fundo é como se fosse uma transformação desses tecidos em tecido de endometriose, né? Então, na prática, o que a gente vê, Oscar, é que muitas das pacientes que vêm no consultório tentando engravidar, ou até mesmo no consultório de ginecologia e tem endometriose, em geral, é uma endometriose pélvica, peritoneal, muitas vezes no ovário também, e que a menstruação retrógrada explicaria esses casos. Entendi, muito interessante. E aí, ouvindo você falar, Renato, me veio uma coisa à cabeça aqui. Você disse que tem um componente genético importante, né? Então tem histórico familiar de irmãs, de mãe, etc., com endometriose. E aí eu fiquei pensando, será que nessas pacientes com alto risco aí genético, com histórico familiar, etc., teria alguma forma de prevenir o aparecimento ou a progressão da doença? Tem se estudado isso de alguma forma? Sei lá, já que a menstruação retrógrada é o principal mecanismo, que tal evitar menstruar enquanto ela não está tentando engravidar? Seria uma forma de prevenir a endometriose? Eu vou pegar o gancho da sua pergunta, diria que é uma pergunta excelente hoje, né, na medicina que a gente pensa que é a medicina da prevenção, e falar assim, talvez quais são os fatores de risco, então, para ter endometriose, né? Então, qual é a paciente que tem maior risco de desenvolver endometriose? E aqui eu enumeraria alguns pontos. A primeira é aquela paciente que nunca engravidou, ou seja, parece que engravidar e ficar pelo menos ali aqueles meses, 9 meses ou mais, né, considerando a amamentação, bloqueada, entre aspas, né, com o efeito da progesterona contrapondo o efeito do estrogênio, parece ser um efeito protetor. Então, as pacientes que nunca engravidaram
parece ter um risco maior de endometriose. E claro, isso está muito relacionado à infertilidade, né? Aquelas pacientes que não engravidaram e nos procuram com mais de 35 anos, elas acabam tendo um risco também de endometriose junto com a dificuldade de engravidar. Pacientes que têm malformação uterina, por exemplo, um útero bicorno, um útero de Delphi, um septo uterino, o que é isso? No fundo são alterações anatômicas do útero, que na hora de se fundir, né, o útero ele é composto por duas partes que se fundem, mas pode ter algumas alterações, e essas alterações podem levar a distúrbios da menstruação, com, por exemplo, um aumento do refluxo tubar. Então, uma paciente que tem dificuldade de ter o fluxo normal da menstruação e acaba voltando mais endométrio para a cavidade, e essas pacientes têm um risco realmente maior, isso é bem nítido. Pacientes que ovulam muito, começam a menstruar muito cedo. Então, um fator de risco é quando você tem uma menarca, uma primeira menstruação na vida antes dos 10 ou 11 anos, né? Ou até uma menopausa tardia. Então, entenda-se que é uma paciente que está mais exposta à ovulação e, portanto, mais ação do estrogênio. Pacientes que têm ciclos menstruais curtos, né? Menos de que 26, 27 dias, já tem associação com maior risco de endometriose. Uma menstruação mais intensa e volumosa. Curiosamente, algumas pacientes mais magras e altas, a gente vê isso, né? Esse fenótipo bem clássico, né? A paciente de endometriose, ela tende a ser mais magra. Alto consumo de gordura trans, talvez seja um fator mais de um viés do que uma causa, né? Mas frituras com óleos vegetais, esses óleos poliinsaturados aquecidos, né? E pacientes da raça branca e amarela, então as asiáticas. Esse parece ser o grupo de maior risco, ao contrário das pacientes que têm menor risco, são aquelas pacientes que já tiveram vários partos, que passaram pelo aleitamento, né? Tiveram uma menarca mais tardia, que consomem uma alimentação mais rica em ômega 3. Olha que interessante, Oscar, a gente fez aquele episódio de ômega 3, né? E tem sim estudo mostrando que o consumo de ômega 3, né, principalmente vindo do peixe de água profunda, está relacionado ao menor risco. Tudo bem que é um estudo só prospectivo, mas tem. As pacientes que usam pílula anticoncepcional ou qualquer método contraceptivo hormonal que bloqueia a ovulação, né, elas têm um menor risco, por exemplo, de endometrioma, que seria uma endometriose no ovário, e as pacientes da raça negra e hispânicas tendem a ter um risco menor. Então, ok, falamos de risco ou redução de risco e talvez como prevenir então, né? Então, uma das prevenções que se fala muito é o próprio bloqueio da menstruação, né? Então, pacientes que usam pílula ou usuárias de pílula há muitos anos, elas tendem a ter um risco menor de endometriose. Independente do que, assim, vamos não julgar a pílula, né? Hoje eu acho que tem muito julgamento em relação à pílula, mas pensando exclusivamente em endometriose, sim, as pacientes que têm bloqueio, elas tendem a ter um menor risco, né? E eu acredito sim que as pacientes que têm um estilo de vida mais saudável, né, composto por uma atividade física regular, de moderada a alta intensidade, que dormem bem e que têm uma alimentação mais com comida de verdade, né, como a gente falou, com menos gordura trans, provavelmente devem ter um risco menor também no longo prazo, né? Acho que a grande questão aqui é como que a gente vai estudar isso talvez num trabalho científico, né? É muito difícil, né, você rastrear comportamento, estilo de vida e incidência de endometriose, né? Até porque, enfim, tem muitos vieses aí no meio, mas a gente sim acredita nisso e tem alguns modelos animais mostrando que sim, que o estilo de vida pode impactar. Lembrando que imunidade tem muita relação com sono. A gente viu muito isso no comecinho da pandemia, comecinho de 2020, se falava muito como melhorar a imunidade para evitar a Covid, né? E muita gente falando de vitamina D, vitamina C, zinco, etc., mas o principal disparado, validado com estudo, é sono. O indivíduo que dorme bem, tem um sono reparador, ele tende a ter uma imunidade muito melhor. A gente sente isso no corpo, mas é importante, acho que frisar isso. Então, as pacientes que têm endometriose, e a gente sabidamente, né, entende que tem um efeito imunológico por trás, elas têm que ter um estilo de vida muito saudável. Muito bom. Então, sono, atividade física, alimentação,
Acho que esses 3 aí ninguém vai discutir, né, que são bons conselhos. E talvez, então, a pílula anticoncepcional com todos os senões aí que você pontuou rapidamente aí das críticas que a pílula recebe, né? Mas então, Renato, eu queria voltar um pouquinho, porque quando você estava falando da etiopatogenia, quer dizer, de como a doença se desenvolve, você falou que a endometriose, aqueles focos ectópicos, vamos dizer assim, de endométrio, eles podem ir para a bexiga, para o intestino, para vários órgãos, para a própria pelve, para o útero, para o ovário. E eu imagino que esses vários lugares diferentes, para onde ela vai, talvez leve a gente a fazer uma classificação da doença baseado nisso, né? Então, assim, como é que a gente classifica a endometriose hoje? É baseado na onde ela está? Tem algum outro critério que é usado para diferenciar os diferentes estágios aí da doença? Como é que está hoje a classificação da endometriose? Assim, acho que para simplificar, Oscar, quando a gente fala na clínica, né, quando a paciente vem no consultório com os exames e pergunta o que está acontecendo, o que eu tenho, a gente utiliza muito os fenótipos, né? Ou seja, a apresentação clínica daquela doença. O fenótipo significa isso, né? Em medicina a gente usa muito esse termo. E a endometriose também tem os seus fenótipos, né? Eu até falo que não existe uma única endometriose. Então, no momento que você generaliza e fala que o melhor tratamento para endometriose é X tratamento, você pode errar porque a endometriose tem várias nuances, né? Existem basicamente 3 tipos que a gente gosta de dividir. A endometriose superficial, que é aquela endometriose que são pequenos focos com menos de 5 milímetros. Essa é a classificação mais tradicional, né? Pequenos focos que a gente vê ali no peritônio, naquela camada que reveste os órgãos internos do abdômen. E não necessariamente por ser superficial ela vai gerar menos sintomas. Ela pode sim gerar muita dor, muita cólica. Existe a endometriose ovariana, que são os endometriomas, são cistos de conteúdo espesso, né, um aspecto mais achocolatado dentro dos ovários. Então, quando a gente fala em endometrioma, hoje a gente fala muito de endometrioma ovariano. Esse é o termo que a gente usa e simplifica. E a endometriose profunda infiltrativa, que é aquela endometriose que tem uma certa espessura e acomete órgãos e pode até invadir. Então a gente fala que é uma doença benigna, mas que tem um aspecto muitas vezes de uma doença maligna. Ela se comporta invadindo as estruturas, acometendo os órgãos. Por exemplo, a endometriose no intestino, no reto, no sigmoide, a endometriose no íleo, né, no intestino delgado, no seco, no apêndice, a endometriose na bexiga, no ureter, a própria endometriose na tuba uterina pode ser uma endometriose profunda, a endometriose no diafragma, aqui em cima, perto do tórax. Então existem essencialmente essas 3 divisões, a superficial, a ovariana e a profunda infiltrativa, e é claro que a paciente pode ter as 3, né, juntas. Pode ter, uma pergunta que é muito comum, Oscar, eu tenho endometrioma, só vi o endometrioma, será que eu tenho alguma outra lesão? Eu diria que a chance é quase 100%. A gente não costuma ver endometrioma isolado, né? Endometrioma, em geral, ele está associado a outras lesões ali no peritônio, na fossa ovárica. Então, na prática, a gente divide dessa forma, mas o mais importante para o tratamento é entender se a paciente quer ou não quer engravidar, todos os outros fatores, né, como a idade, a reserva de óvulos, a qualidade do sêmen, e se ela vai operar esse atlas, esse mapa da pelve, que muito a gente aprecia, né, com essas ultrassonografias hoje que são feitas aqui no Brasil. E o Brasil é um polo realmente de diagnóstico e tratamento de endometriose, muito por conta do diagnóstico com ultrassonografia especializada. Então, um bom exame diagnóstico ele ajuda muito e eu acho que é um grande ativo para a paciente investir nisso. Renato, então eu entendi que você tem essa classificação de fenótipo em superficial, profunda e endometriomas, mas eu lembro que a gente tinha também uma classificação em estágios. Então tinha a endometriose estágio 1, 2, 3 e 4, e muita gente agrupava em 1 e 2 como mínima e leve, e 3 e 4 como moderada e avançada.
Isso caiu, não se usa mais, se usa em algumas situações clínicas específicas, como é que está essa outra classificação? Acho que essa pergunta é muito oportuna, Oscar, até porque aqui são duas coisas que a gente está falando. Essa definição, essa divisão de superficial, profunda ou endometrioma é mais para um diagnóstico clínico, né? Então, quando a paciente chega no consultório, a gente entende o que é. Mas a gente não sabe exatamente o número de lesões, a profundidade, aonde que exatamente está. É uma imagem, né? Assim, é uma suspeita de que aquilo ali, por mais acurada que seja essa imagem, seja uma ressonância ou uma ultrassonografia com preparo intestinal, não é uma certeza de que aquelas lesões estão ali, né? Então, essa classificação que você falou, na verdade, é o estadiamento, né? Que é uma classificação para definir realmente a intensidade, né, ou a gravidade da endometriose, e sim, ela é classificada de 1 até 4, mas houve uma reclassificação recentemente, no final de 2021, pela AAGL, que é a Associação Americana de Ginecologia e Laparoscopia, e interessantemente agora ficou um pouco mais lógico, porque ela é muito mais baseada na anatomia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa muito mais de cirurgião, de ginecologista, do que a paciente precisa saber, né? Então, a endometriose estágio 1 seria aquela paciente que tem pequenos focos. E, na prática, quando você vai operar, você consegue até numerar. Então, o paciente tem um foco ali perto da bexiga, ou tem 2, ou ela tem um foco menor do que 3 centímetros, ou maior, ou igual a 3 centímetros. Ela tem um foco na vagina, um nódulo menor do que 3 centímetros, ou ela tem um foco no ureter esquerdo ou direito, e por aí vai. Então, no fundo, você traz um pouco da imagem que você tem no ultrassom ou na ressonância, mas para a cirurgia mesmo, ou seja, o que realmente a gente está vendo, o que a gente viu na cirurgia e qual é o estadiamento dessa endometriose, né? Então, na prática, qual que é a função de estadiar a doença? Se no fundo a ideia é retirar toda a doença, né? Isso vai ter um efeito muito mais impactante para estudos no futuro, né, da gente falar a mesma linguagem e entender que, talvez para uma paciente que tem estágio 1, né, uma endometriose mais leve, ela tem uma chance maior de gravidez depois de uma laparoscopia ou de uma cirurgia robótica. Ou, para paciente que tem um estágio 4, a taxa de gravidez ou de nascido vivo pós uma cirurgia, ela demora para acontecer, né? E talvez vai orientar melhor os cirurgiões do mundo inteiro a guiar as pacientes, né, de acordo com cada objetivo. Então, no fundo, eu acho que é uma questão mais para o médico, para o cirurgião especificamente, e para colocar isso no laudo de um relatório cirúrgico, do que para a paciente pensar, será que eu tenho estágio 1, 2, ou 3 ou 4? Né? Acho que para a paciente, no fundo, não vai impactar tanto, até porque existe uma discrepância entre sintomas e intensidade, né, ou gravidade das lesões. Ou seja, eu tenho um paciente que atualmente tem uma endometriose infiltrativa profunda ovariana, acometendo inclusive reto, e que com certeza é um estágio 4, mas que não tem sintoma nenhum, 0 sintomas, 0, e não tem desejo reprodutivo. Então essa é uma paciente que não teria benefício, né, agora de operar. Mas também não tem sentido você falar que ela está em estágio 4, sabe? Acho que isso não vai mudar a vida dela. Tá? Então, é mais uma reclassificação da sociedade específica de cirurgia, que vai ajudar, sim, nós, cirurgiões, e os clínicos também que lidam com endometriose, a falar a mesma linguagem, que você sabe muito bem que é importante na medicina, né? Porque quando a gente fala em endometriose, muitas vezes a gente está falando de uma doença muito ampla, e entrar nos detalhes aqui faz muita diferença. Exatamente. Você falou uma coisa bem interessante, Renato, dessa paciente sua aí que tem uma doença, vamos dizer assim, avançada e não tem sintomas. Eu gostaria de saber, que eu acho que deve ser uma dúvida frequente das pessoas, assim, com que frequência pode-se ter endometriose e não ter nenhum sintoma? E quem tem sintomas, quais sintomas são esses? Pelo menos os mais comuns. Eu imagino que, como você disse, aí que pode ter endometriose em vários locais diferentes do corpo, os sintomas também devem ser bem distintos, né? Mas, assim, de modo geral,
Qual é a frequência de não ter sintomas e quem tem sintomas, quais são os mais comuns? Eu não sei te falar o número exato, Oscar, mas até porque existe às vezes um subdiagnóstico, né? Tem muita paciente que não sabe que tem e acaba tendo endometriose depois em estágios mais avançados. E é curioso porque muita paciente às vezes nunca teve nada, né? Nenhum sintoma. E quando recebe um laudo com diagnóstico, ela passa a entender que sim, ela tinha sintomas, né? Então, acho que é uma porcentagem meio difícil de estimar na prática, mas eu acho que é a minoria, né? Eu vejo que não é, com certeza não é a maioria, com certeza é menos do que 30% a 40% das pacientes. Mas, de novo, né? Tem muita endometriose que a gente não detecta por exame de imagem também. Então, devem ter pacientes que são assintomáticas e a gente não vê uma endometriose muito leve. Então, mas com certeza é a minoria. Eu acho que isso a gente tem muita gente que concorda. Agora, em relação aos sintomas, eu acho que vamos relembrar. A gente aprende na faculdade de medicina que são os Ds da endometriose, né? O primeiro D é a dor da menstruação, ou aquela cólica menstrual intensa. A gente chama de dismenorreia na medicina. E veja, aqui pode ser uma cólica que não necessariamente é muito forte, né? Pode ser uma dor que incomoda, ela tem que tomar algum anti-inflamatório, algum antiespasmódico, um analgésico. E pode ser uma dor realmente incapacitante, que a menina não consegue ir para a escola, ela tem que faltar na aula, a mulher ela não consegue trabalhar, né? Tem que ir para o pronto-socorro, por exemplo. O segundo desse seria a dor da relação sexual, principalmente na profundidade. E na posição de 4 apoios é o clássico, né? Porque dependendo da posição do útero, na penetração profunda pode ter essa dor bem localizada, geralmente atrás do colo do útero, nessa região retrocervical, que é um local muito comum de ter lesão de endometriose. Então a gente chama isso de dispareunia, que é o segundo D. Então dor na profundidade. Tem paciente que tem dor ou alteração ou dificuldade, né, algum desconforto para evacuar no período menstrual. Ou seja, entenda que quando a paciente está menstruada é o período que a pelve está, em teoria, mais inflamada, né? Assim, esse é um jeito fácil de pensar. Então, se ela está menstruada, ela tende a ser um momento mais sensível de detectar esses sinais e sintomas. Então, se ela tem, por exemplo, uma dificuldade de ir ao banheiro, uma dor, uma sensação de que quer evacuar, mas não consegue, tem às vezes uma pontada, uma sensação de facada no períneo, nessa região entre a vagina e o ânus, isso pode ser sim um sinal, um sintoma de endometriose intestinal. A gente chama isso de disquesia, né? Uma dor, uma dificuldade ali para evacuar nesse período. E é cíclico, tende a ser cíclico, né? Coincidindo aí com o ciclo menstrual. Dor ou dificuldade ou até sangramento para urinar, né? Especialmente no período menstrual. Então, de novo, de uma forma cíclica, muito sugerindo a endometriose perto da bexiga ou dentro da bexiga mesmo. E a própria dificuldade de engravidar, né? Que seria um D aí também, né? A infertilidade. Agora, outros sintomas muito comuns, Oscar, são, por exemplo, inchaço abdominal, né? Uma coisa que as pacientes com endometriose, em geral, elas reclamam. Elas falam, eu menstruo e meu abdômen fica muito inchado. Parece que, né, assim, que tem um balão assim, no abdômen, né? Então, fica um desconforto intestinal importante. Algumas pacientes tendem a ter alguma disfunção sexual, né? Distúrbios da sexualidade que estão associados. E não só aquela dor que a gente falou da profundidade, mas dor para ter relação, dificuldade de ter relação, dificuldade até na penetração. Então, são alterações que estão associadas também. Eu diria que, essencialmente, são essas. Muito bom, Renato. E aí tem um D aí que você falou que me interessa especialmente, que é a dificuldade para engravidar. O que a gente chama de dificuldade para engravidar? Para quem está nos ouvindo aí não é muito afeito a esses diagnósticos. Quando que a gente considera que tem infertilidade, que está difícil? Tem uma definição, um tempo? Como é que é isso? A definição que a gente usa é a definição aqui na América do Sul, América do Norte, que é o casal que está tentando há 1 ano, ou seja, 12 meses de tentativa, e não consegue atingir a gravidez, né? Tem algumas nuances, tem gente que considera que é uma gestação
um beta positivo ou uma gestação clínica, enfim, mas no fundo é assim, não consegui engravidar depois de um ano de tentativas, né? Isso é infertilidade. Não quer dizer que a gente precisa esperar um ano para investigar, principalmente a paciente que você sabe que tem endometriose, né? Então, a paciente que veio já do consultório de ginecologia com diagnóstico ou já operou endometriose e quer engravidar, essa é uma paciente que provavelmente merece, ou um casal merece, a investigação já de imediato, justamente porque a endometriose é sim um fator de risco para a fertilidade, né? Assim, você pode ter dificuldade de engravidar. Pra você ter uma ideia, a gente tem aí 10 a 15% de pacientes com endometriose em idade reprodutiva. A gente tem aí mais ou menos 15% de casais inférteis nessa idade. E quando você olha no subgrupo de pacientes que têm endometriose, mais ou menos 40 a 50% vão ter dificuldade de engravidar, ou estão tendo. E quando você olha para as pacientes que são inférteis, mais ou menos 40 a 50% têm endometriose. Ou seja, existe uma relação muito próxima, que não é 100%, mas é um fator de risco importante. Então, o casal que tem dificuldade de engravidar e tem alguma suspeita, em geral a gente investiga sim com algum exame. Esses números são bem interessantes, hein, Renato, da gente ter em mente. Então, assim, quer dizer que se eu estou de frente de uma paciente com endometriose, eu já sei que estatisticamente ela tem uma chance aí, sei lá, 3 a 4 vezes maior de ter infertilidade do que uma mulher na população geral que não é infértil. E o contrário, se eu estou de frente a uma paciente com endometriose, eu sei que ela tem aí, sei lá, 3, 4 vezes mais chance de ser infértil do que uma outra paciente da população geral que não tem endometriose. É isso. Exato. E acho que a mensagem é, se você tem endometriose, não quer dizer que você é infértil. Isso é muito importante, não, Oscar? Ter endometriose não é um carimbo de infertilidade. E vice-versa, né? Não quer dizer que todo mundo que está infértil, você tem que, né, buscar assim, a todo custo endometriose. Não é isso que eu quis dizer, né? No fundo se você numa anamnese, num exame físico, tem suspeita ou tem um quadro de infertilidade sem causa aparente, que não engravida, né, talvez valha a pena sim investigar com um exame bem feito. Muito bom. Agora eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, dos sintomas que você falou aí dos Ds, né, dos vários Ds, por ser uma doença inflamatória, como você mesmo já pontuou, é fácil de relacionar, né? Inflamação e dor são coisas intuitivamente aí relacionadas. Agora, como que a endometriose leva à infertilidade? Por que a pessoa com endometriose acaba tendo mais dificuldade para engravidar? Essa é a pergunta, talvez no passado era de $1 milhão, mas hoje está um pouco mais clara para nós, né? E principalmente por causa dos estudos de fertilização in vitro, né? Então, quando você olha endometriose e infertilidade, a causa, classicamente, se você for ler isso num livro de medicina, a gente sempre vai ter lá, pode afetar a qualidade do óvulo, pode afetar a qualidade da ovulação, as pacientes podem ter ciclos mais irregulares, pode afetar a qualidade da tuba, né, da tuba uterina e, portanto, a capacidade da tuba capturar o óvulo e permitir o encontro dos gametas e de transportar esse embrião para o útero. Pode afetar também a capacidade de implantação, né, ou seja, o endométrio, e até os desfechos da gestação. Então, ok. Mas, de fato, o que a gente vê, né, Oscar? O que de fato impacta? O que a gente vê é que a endometriose impacta muito mais nessa questão arquitetura da pelve, função da pelve, do que na qualidade do óvulo, qualidade do embrião e até na qualidade da implantação. A gente tem estudos sempre em modelos animais, modelos, né, de biologia molecular, mas quando a gente vai para a prática clínica, né, os estudos clínicos mesmo, com pacientes de verdade que estão tentando engravidar, no fundo a gente vê isso, que a endometriose ela causa uma toxicidade na pelve, né? Imagine que existem várias substâncias, citocinas, né? Elementos ali que são produzidos pelos focos de endometriose e que atrapalham a dinâmica da pelve. Imagina, um óvulo que sai do ovário e precisa ser capturado pela tuba, ele é extremamente delicado, a tuba é um órgão extremamente
delicado, né, e que precisa capturar esse óvulo e permitir ali o encontro, né, a subida dos espermatozoides. Então, se você tem focos que causam fibrose, causam aderência, causam dificuldade da tuba se movimentar, provavelmente ela vai dificultar engravidar naturalmente, que é o que a gente vê. Então, assim, a endometriose hoje a gente sabe que ela afeta muito mais a gestação natural do que a gestação, por exemplo, na fertilização in vitro, né? Então, a gente vai falar um pouco disso também, mas parece sim que o efeito é muito maior na tuba, no peritônio e na arquitetura do que na ovulação, na implantação e na qualidade. Muito interessante. Então, assim, eu entendi do que você respondeu, que tem vários mecanismos, mas que o que hoje é considerado o principal é essa alteração anatômica. Então aí eu já emendo uma pergunta que eu acho que deve estar na cabeça de todo mundo, e que é a pergunta natural que vai vir agora. Então, se eu fizer uma cirurgia e restaurar essa anatomia que a endometriose, vamos dizer assim, alterou, eu consigo reestabelecer a fertilidade natural da paciente, se não na totalidade, na originalidade, mas pelo menos em algum grau para que ela possa engravidar em casa? Depende de basicamente 2 fatores, Oscar. O primeiro é a técnica cirúrgica. Então hoje a gente já sabe, e até tem meta-análise disso, que a cirurgia por excisão ou ressecção ou retirada completa dos focos, ela é muito melhor do que a cirurgia da ablação, da coagulação, né, da evaporação das lesões. Justamente porque por trás de um foco de endometriose, né, existe geralmente uma lesão grande, né? Então é como se fosse uma imagem da ponta do iceberg, né? Se a gente vai por cima e só queima essa pontinha, fica a lesão grande, e essa lesão evidentemente vai continuar crescendo e causar problema. Então a cirurgia é um ponto super importante, e o segundo ponto é os fatores do casal, não só da paciente. Então, quando você planeja um tratamento cirúrgico com uma paciente que quer engravidar e tem endometriose, no fundo você tem que pensar qual é a idade que ela tem, qual é a reserva de óvulos, se ela ovula ou não, se ela tem tubas uterinas normais, pelo menos uma tuba normal, se o sêmen do parceiro é adequado para tentar uma gestação natural, e com isso você consegue responder melhor se vale a pena investir numa cirurgia para depois tentar engravidar, né? Ou seja, se eu vou conseguir de fato restaurar a fertilidade. Até porque a fertilidade não é um conceito de um ou do outro, né? É sempre conjugal, né? Ninguém tem fertilidade sozinho. Você vai testar a fertilidade com um parceiro, né? Então, a gente combinando esses fatores, ou seja, quando você tem um casal que tem bom prognóstico pós uma cirurgia, a chance de gravidez ela chega às vezes até 50%, né? Dependendo do estágio, aí sim, né? Do grau da endometriose e até da idade, mas chega até 50% depois de 1 ano ou 1 ano e meio de tentativas. Então veja, você precisa de tempo para engravidar depois de uma cirurgia. E muitas pacientes que têm uma idade reprodutiva mais avançada não têm esse tempo. E aí que entra o segundo tratamento, que é a fertilização in vitro. Entendi, perfeito. Então, vamos pensar aqui num caso hipotético, tá? A paciente e o marido fizeram todos os exames, veio tudo normal, exceto um diagnóstico de endometriose. E é um estágio de endometriose que você julga que operando ela pode se beneficiar. Ela opera, né? E aí, ao final da cirurgia, eu imagino que você deva conversar com ela e falar, olha, no final da cirurgia ficou assim ou ficou assado. Você já consegue ali no final da cirurgia ter um prognóstico, assim, alguma estimativa se vale a pena ela continuar tentando natural depois da cirurgia ou se já é melhor partir para FIV direto? Com certeza, subjetivamente a gente tem isso, né, Oscar? Quando você sai de uma cirurgia e vê que a pelve ficou bonita, a gente usa muito esse termo, né? Mas no fundo a pelve ficou livre de aderências, ficou livre de lesões, as tubas estão funcionando adequadamente e tal. Você tem aquela sensação de que, olha, esse casal pode tentar engravidar naturalmente daqui a um mês e pouco, né? E objetivamente, sim, nós temos formas de medir isso, de quantificar. Um deles é o score de fertilidade de endometriose, que é o F, né, Endometriose Fertility Index,
que é calculado essencialmente com esses parâmetros, né? Como é que ficou a tuba esquerda, a tuba direita, como é que está a pelve, será que você conseguiu reparar todas as lesões? Então, no fundo, entra a idade também, né? O tempo de infertilidade é importante, mas no fundo ele gera uma nota e fala, olha, dependendo da nota, se ela for uma nota alta, boa, esse casal tem uma probabilidade, um prognóstico, como você falou, bom, de gestação natural depois da cirurgia. Se o prognóstico for ruim, ou seja, as tubas realmente estavam obstruídas, não tinha condição de salvar, né, ou teve até que retirar a tuba, claro que esse casal demanda, em geral, depois um tratamento de fertilização in vitro. Tá? Então, sim, e isso é possível hoje com esses scores, que na prática a gente acaba montando isso num relatório pós-cirúrgico. Muito bom. E aí eu queria ir além. Ok, ela operou. Você me falou uma coisa interessante aí, que até me surpreendeu. Você falou assim, bom, operamos, se tiver bom, dali 1 ou 2 meses ela pode começar a tentar. Eu lembro, lá de trás, da época que eu fiz faculdade e residência, que depois da cirurgia, faz tempo, hein, que eu tô ficando velho, depois da cirurgia de endometriose, a paciente tomava uma injeção, que era um bloqueio hormonal, e ela ficava... Não é bem uma menopausa, mas como se fosse uma menopausa artificial, alguns meses sem menstruar, e aí depois falavam para ela tentar engravidar. Não se faz mais isso, é isso? Exatamente, Oscar. A gente fala que é um medicamento adjuvante, né? Se usa muito esse termo na oncologia, quando você vai usar um quimioterápico logo depois da cirurgia, ele é adjuvante, né? Então, um tratamento adjuvante. Esses bloqueios com os análogos, especialmente os agonistas do GnRH, a gente não faz mais pós-cirurgia, exceto quando você tem realmente uma endometriose extremamente avançada, que você não conseguiu ressecar todos os focos e deixou de propósito focos, por exemplo, em nervos, em órgãos ali, ou até estruturas que são vitais para o paciente, e aí você quer bloquear para tentar deixar essa paciente menos sintomática, né? Então, mas é uma coisa muito específica, né? Em geral, a gente não usa. Por quê? Teve um estudo, uma meta-análise até 2003, que mostrou que não há benefício. Então, a paciente que fazia essa adjuvância versus aquela que não fazia e tentava engravidar naturalmente, logo depois, ela, primeiro, não engravidava mais e até piorava, porque você postergava as tentativas, né? E a gente sabe que fertilidade demanda muito tempo, né? Tempo é um dos principais ativos que a gente tem, e especialmente na fertilidade. Então, a gente hoje não prescreve, é muito raro prescrever análogo pós uma cirurgia de excisão bem feita, né, e que você está seguro que não sobrou lesão. Legal. Então, ótima notícia. Operou, tá tudo bem, score de fertilidade favorável. 1 ou 2 meses depois da cirurgia vai começar a tentar. Tentou ali 1 ano, não conseguiu engravidar. Voltou no médico de fertilidade e ele fala, olha, então agora... vamos tentar a fertilização in vitro para conseguir o bebê. Essa cirurgia que ela fez e ressecou os focos de endometriose foi em vão? Ou vai de alguma forma ajudar a fertilização in vitro dela? A resposta objetiva, Oscar, acho que essa hoje é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta mais atualizada é essa. A resposta objetiva é não sabemos. Então, assim, se for cientificamente honesto, transparente, não sabemos. Por quê? Não existe um estudo ainda randomizado, controlado, feito em um único centro, com um único cirurgião e tal, e que fala que isso pode ajudar, né? Ou pelo menos assim, existem tentativas de estudos que simulam algo assim, alguns falam que sim, outros falam que não muda o resultado da FIV. No fundo, a sua pergunta é, cirurgia melhora o resultado da FIV? Né? É isso. Em alguém que nunca fez FIV? Exato. Uma paciente que não teve falhas de FIV, né? Exato. Então, a gente não tem essa resposta clara, mas aqui eu coloco um ponto muito importante. Se você fez uma cirurgia de endometriose no ovário, ou seja, um endometrioma, retirou o endometrioma, provavelmente a reserva de óvulos caiu depois da cirurgia. Isso é natural, é esperado,
Justamente porque o endometrioma ele é um pseudocisto, ele vem junto com óvulos saudáveis ali na hora da retirada, por mais delicada que seja essa cirurgia, e portanto você vai fazer uma fertilização in vitro com menos óvulos. E fazendo com menos óvulos, a sua taxa de gravidez cumulativa deve ser um pouco menor. Às vezes não vai fazer diferença, porque você ainda tem muitos óvulos. Às vezes sim vai fazer diferença se você entrou numa cirurgia com uma reserva ovariana limítrofe ou até já baixa. Então, esse é um grande cuidado. Se você tem endometriose no ovário, especialmente quando é bilateral, e vai fazer uma cirurgia e pensa no futuro engravidar, uma coisa que hoje se discute muito é: será que eu não deveria congelar os óvulos? Justamente para preservar a minha fertilidade, a minha reserva de óvulos, sabendo que vai cair depois da cirurgia, né? Então, hoje é uma indicação muito precisa de preservação da fertilidade não oncológica e não social, né? No fundo é de uma causa médica, né? Uma doença, que é a endometriose no ovário em paciente que precisa fazer uma cirurgia e que pensa no futuro em ter ou quer ter uma chance boa de gravidez, né? Agora, vamos entrar um pouco na fisiologia aqui da história, né? Será que a cirurgia melhoraria o óvulo? Melhoraria a performance desse embrião de uma paciente que tem endometriose? Ou tinha, né, endometriose no caso? Talvez, né? Talvez. Tem alguns estudos, inclusive um estudo de um colega nosso, o Dr. Paulo Bianchi, que foi publicado em 2009, mas é um estudo que tem pacientes mais heterogêneas, né? Então, é uma corte prospectiva em que eles pegaram um grupo de pacientes que todas iam para a FIV, né? Mas umas iam para a FIV direto, outras iam fazer cirurgia e depois vai para a FIV. E o que eles quiseram medir ali? Será que as pacientes vão ter mais óvulo maduro? Esse foi o objetivo primário, né? E eles viram que, sim, algumas pacientes que fizeram cirurgia, elas tinham um desfecho melhor na FIV. Mas veja, é um centro, é uma pessoa, um cirurgião super dedicado, né, que faz uma cirurgia super delicada e que tem um grande viés de seleção, né? Porque as pacientes muitas vezes escolhiam fazer uma coisa ou outra, não era randomizado. Então, do ponto de vista científico, tem um grande viés e que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de generalizar e falar que, eu vi um estudo ali que mostrou que melhorou. Peraí, será que vai melhorar para mim? Quem vai me operar? Né? Como é que vai ser esse follow-up? Que horas que você vai fazer a FIV depois? Né? Ou seja, você vai fazer a FIV no mês seguinte, você vai fazer 6 meses depois, será que vai voltar? Então tem muitas nuances aí, Oscar. Hoje eu não consigo responder isso baseado em evidência. Mas eu acho que sim, se a paciente tinha uma endometriose, operou de uma forma completa e não mexeu nos ovários, não tinha endometrioma ovariano, provavelmente ela vai ter uma resposta melhor numa FIV, né? Por quê? Porque temos evidência de que a endometriose afeta talvez um pouquinho a qualidade do óvulo. Talvez não seja um impacto tão grande a ponto da gente ver uma diferença clínica nos estudos, né? Nos estudos clínicos. Mas a gente tem sim evidência de que a endometriose ela pode afetar, por exemplo, o citoplasma do óvulo e ter uma granulação maior, né? Um citoplasma mais escuro. Pode piorar a capacidade energética, talvez com uma alteração do conteúdo de mitocôndrias. Eventualmente, piorar ali a zona pelúcida, a camada externa do óvulo, e isso dificultar uma fertilização. Então, a gente tem sim estudos de laboratório, né, que a gente fala ciência básica, mostrando que é um óvulo que tem uma produção energética pior e talvez seja um óvulo de pior qualidade. Um estudo mais recente que mostrou indiretamente isso foi o estudo de 2020 da Ana Cobo, na Espanha, que eles compararam o desfecho de óvulos congelados de pacientes com e sem endometriose. E eles viram que a taxa de sobrevivência foi um pouco menor das pacientes que tinham endometriose. Algo em torno de 85% versus mais ou menos 90 e poucos por cento. Então, qual que é a mensagem? Se você tem endometriose e vai congelar óvulo, talvez valha a pena congelar um pouquinho mais do que o cálculo habitual, né? Porque a gente sabe que poderia ter uma perda maior na hora de descongelar e até, talvez, na hora de formar embrião. Agora, qual que é o contraponto disso? Tem muitos e muitos estudos, até antigos e recentes, mostrando que a performance dos óvulos de mulheres com endometriose na FIV, ela é tão boa quanto aquelas pacientes que não têm endometriose.
Isso baseado em dados enormes, assim. Se você pegar os dados do SART, né, que é essencialmente a publicação anual de todas as clínicas americanas, eles colocam os dados e a gente vê isso 2 anos depois. Você vê lá, você pode filtrar pacientes com endometriose versus sem endometriose, com todos os viés que a gente pode ter aqui, né? Cada um tem o seu critério de tem ou não tem endometriose, se foi um diagnóstico cirúrgico ou foi de imagem ou clínico, enfim. Mas no fundo, grosso modo, não tem diferença. E acho que essa é uma boa notícia. A paciente que tem endometriose e vai para a FIV e não tem indicação de cirurgia ou não quer operar, por qualquer motivo, ela provavelmente vai ter um desfecho semelhante àquela paciente que não tem endometriose. Com um único detalhe, ela tende a ter menos óvulos coletados. Então isso é fato. Paciente com endometriose, não necessariamente endometriose no ovário, Oscar, mas a paciente em geral, ela tende a ter menos óvulo e claro que isso vai impactar na taxa global de gravidez, na taxa cumulativa. Então, a paciente que tem endometriose, ela tende a repetir mais ciclos de FIV, mas não porque, ou provavelmente não é porque o óvulo é ruim, ou o óvulo forma embrião ruim, mas sim porque ela tem menos óvulo. E isso vai demandar mais ciclos de tentativas. Se não me engano, acho que tem até um trabalho que eles usam óvulos de pacientes com endometriose em receptoras sem endometriose, né? E que o desfecho não é pior, né? Então, mostrando que talvez o fator principal não seja o óvulo. Mas se não é o óvulo, é o que então? O endométrio? Como é que é o endométrio da paciente com endometriose? Ele é diferente? Eu falo que o endométrio da paciente com endometriose, ele sim é diferente. Ele é diferente, mas ele não é pior. Ele é diferente. Você tem, sim, estudos, de novo, de ciência básica, mostrando que tem citocinas, tem talvez uma resistência maior à progesterona, tem coisas ali que diferem de uma paciente que não tem endometriose. Mas, clinicamente, isso importa? Talvez muito pouco, se é que importa. Então, por exemplo, quais são as evidências que suportam isso? A gente tem um estudo do ERA, do teste de receptividade endometrial, mostrando que ter ou não ter endometriose não muda a janela. Ou seja, pacientes com endometriose não têm uma janela de implantação deslocada em relação àquelas que não têm endometriose. Segundo, o principal estudo que eu gosto de citar é um estudo de 2017 e que eles fizeram um modelo brilhante assim, de estudo, muito elegante. O que eles pegaram? Eles falaram assim, vamos estudar se a endometriose afeta a implantação. Ou seja, se a paciente que tem endometriose vai receber um embrião, ela tem uma taxa menor de gravidez ou não. E eles fizeram um modelo de ovorecepção, né? Então, todas eram receptoras de óvulo, né? Ou seja, pacientes que não estavam usando os seus óvulos, portanto, tira esse viés de meu óvulo tem endometriose ou não tem, né? Ou seja, são óvulos doados, ou seja, de boa qualidade, e eles compararam pacientes com endometriose grau 3 ou 4 versus controles saudáveis que não tinham endometriose sabidamente. E eles viram taxa de implantação, taxa de abortamento, taxa de nascido vivo. Foi tudo igual, né? Então, taxa de implantação 15%, taxa de abortamento foi 26%, 30%, porque eram embriões não biopsiados nesse caso, e taxa de nascido vivo algo em torno de 28% nos dois grupos. Então, esse é o modelo mais elegante, na minha opinião, de mostrar que ter endometriose não parece afetar a implantação, desde que você tenha um bom embrião. Acho que essa é a grande vírgula da história. E aí que entra acho que o grande viés dos estudos de reprodução humana, né? Quando você fala, eu tenho endometriose e meu desfecho é pior. Espera aí, o que você está medindo? Né? Você controlou para a qualidade do embrião? Quantos embriões foram transferidos? Como é que era o padrão do endométrio? Tinha ou não tinha adenomiose, né? Que é um grande fator de confusão e que muitas pacientes, talvez 40% ou até mais por cento das pacientes têm adenomiose junto, e isso a gente sabe que afeta sim a implantação, né? Então, na minha visão hoje, Oscar, ela não parece afetar a implantação, tampouco o desfecho, né, de um bom embrião, e por isso que daí eu não indico de rotina operar endometriose assintomática antes de fazer uma transferência de embrião congelado, que é um cenário muito comum, né? Tenho o meu embrião congelado, transferi e falhou. Tenho endometriose. Será que operar vai melhorar o meu resultado? A gente não tem evidência nenhuma falando que melhora, né? Mas também não temos evidência de que piora, né?
Então, se é uma paciente que tem sintomas, talvez sim, vale a pena conversar em operar, quais seriam os benefícios disso. Mas eu não acredito que vai melhorar muito o desfecho clínico. Ou seja, a gente não tem evidências hoje de que operar antes da primeira FIV melhore o resultado da FIV. Pode ser que melhore a chance de gravidez natural dela por restaurar a anatomia, como você disse, mas se ela não engravidar e for para a FIV, a gente não consegue dizer que aquela cirurgia vai ajudar na FIV. E você está me falando agora que nas pacientes que falharam com a FIV, ou seja, transferiram o embrião e não implantou e tem endometriose, mas não tem sintomas, a gente também não consegue respaldar uma indicação cirúrgica no que a gente tem de evidência hoje de que isso vai melhorar o resultado dela, né? Exato. E eu vou colocar um pouco de pimenta até aqui, que tá. E se a gente pensar no bloqueio agora, então? Isso. Tudo bem, falamos de cirurgia, né? Talvez foi a pergunta que você ia fazer, né? É isso que eu ia te perguntar. Não, mas é isso, pode falar. Cirurgia parece que não tem benefício nesse cenário. Mas será que usar o bloqueio, então, com os análogos, os agonistas do GnRH nessa etapa, antes de transferir, poderia ajudar? Até hoje eu não achei um estudo conclusivo em relação a isso, né? E de novo, o grande viés por trás desses estudos tem muita paciente com endometriose que tem adenomiose e que não está contemplada no estudo. Ou seja, não está lá, tem adenomiose, né? E aí quando você vai para os resultados, Oscar, você vê resultados conflitantes. E na medicina, quando você vê estudos com resultados conflitantes, de centros bons, né, revistas boas, em geral é porque você está misturando pacientes com diferentes diagnósticos ali, ou tratamentos diferentes, um mesmo tratamento para pacientes completamente diferentes, né? Então você dilui, né, que a gente fala, você dilui muito o efeito daquela intervenção. Então, por exemplo, se você tem uma paciente que tem endometriose e tem adenomiose, e você faz um bloqueio, eu acredito sim que vale a pena. Porque a gente tem evidência de que bloqueio para adenomiose pode ajudar no desfecho da reprodução assistida, né, principalmente transferência de embrião descongelado. Agora, se você fez o mesmo bloqueio para uma paciente que tem endometriose, mas não tem adenomiose, talvez essa paciente não vai se beneficiar tanto. E ela dentro do estudo deu um resultado igual a um controle, né? Então, quando você faz esse composto, né, de resultados, no final, às vezes, dá elas por elas, não dá muita diferença. Não quer dizer que necessariamente aquela intervenção foi ruim, mas talvez você selecionou mal os pacientes. E aqui eu acho que está a grande dificuldade na prática clínica. Se você não tem um exame de imagem muito bom, uma ressonância ou uma ultrassonografia de precisão, você deixa passar casos de adenomiose em pacientes que têm sabidamente endometriose. E aí você perde a oportunidade de dar um tratamento que tem uma chance maior de gravidez. Entendi, perfeito. Então, esse exame de qualidade, esse exame de imagem de qualidade, ele está por trás de tudo, né? De fazer o diagnóstico, de indicar bem ou não a cirurgia, de fazer uma cirurgia completa ou não, eventualmente, né? E até depois na fertilização in vitro de fazer o bloqueio de forma adequada ou não. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma dúvida frequente. Aliás, a paciente me perguntou isso hoje, porque ela veio de uma outra clínica, ela tinha feito fertilização, ela tinha um endometrioma e o endometrioma dela depois da FIV estava maior. E aí ela veio me perguntar, ela falou, doutor, a endometriose, ela não pode piorar com esse monte de hormônio que a gente usa na fertilização in vitro? Qual que é o estado disso hoje? Piora, não faz diferença? Porque, assim, do ponto de vista fisiopatológico, faz sentido você pensar que talvez pudesse piorar, né? Porque a endometriose depende do estrogênio, principalmente, e num tratamento de fertilização in vitro, os níveis de estrogênio aumentam muito, né, no organismo. Então, assim, na prática, acontece isso? Piora os sintomas, aumenta o endometrioma ou não? Eu vou responder essa pergunta pegando até esse gancho da fisiopatologia, Oscar, porque quando eu fui revisar isso lá uns 2 anos atrás, pensava exatamente assim. A paciente usa um remédio que vai aumentar os níveis de estrogênio, estradiol, no caso, no sangue. Então, você dosa até na FIV, né? O estrogênio chega a 1.000, 2.000, 3.000 ou mais picogramas por ml. Para quem não faz FIV, né, para você ter uma ideia, na ovulação, o folículo dominante produz algo em torno de 200, 300, às vezes 400 picogramas por ml, né, um folículo grande.
Então, na FIV a gente aumenta assim, absurdamente esse valor. 10 vezes mais, né? 20 vezes mais. Só que lembrando, aonde que está esse estradiol? Aonde que ele está? Você dosou no sangue, ele está no sangue. Mas muito dele está dentro do folículo, está dentro do ovário. Então, você imagina, um folículo é um pequeno cisto que está cheio de líquido, e esse líquido, se você pudesse dosar o estradiol ali, está muito alto. A gente não consegue dosar. Então, o que a gente dosa no sangue é um reflexo, é uma vitrine do que está acontecendo lá no estoque principal, que é dentro do ovário, dentro do folículo. E aí que está o grande detalhe. Apesar de na FIV a gente estimular os folículos bastante, crescer bastante, a gente punciona e aspira esse líquido antes dele ser liberado na ovulação. A gente não deixa a paciente ovular na FIV. A gente captura o óvulo antes dela ovular. Portanto, esse líquido que deveria cair na pelve, cair no peritônio, ele não cai. Ele é aspirado por nós, médicos de reprodução assistida, dentro de um laboratório de reprodução humana. Então, esse líquido está dentro do laboratório, não está na pelve da paciente. E essa é a principal explicação por que a FIV não aumenta as lesões de endometriose, vírgula, para as pacientes que fazem não um excesso de tentativas ou de ciclos, mas em geral ela não aumenta, e a gente tem estudos sim mostrando que não parece piorar a dor da paciente que tem endometriose. Tem um estudo curioso que ele mostrou que 70% das pacientes não tiveram queixa maior nem menor de dor, ou seja, ficou igual pós-FIV. 20% falaram que melhorou a dor e só 10% falou que aumentou a dor. Então, não parece piorar sintomas. O segundo, não parece aumentar a lesão. Então, se você tem um nódulo retrocervical de 3 centímetros, vai piorar na FIV? Em geral, não. Em geral, não. E o endometrioma, respondendo a sua pergunta, pode aumentar? Sim. Esse pode aumentar. Por quê? Porque, no fundo, ele está dentro do ovário. E o ovário é um órgão que, sim, ele cresce. E, às vezes, até na parede ali vai ter receptor de FSH que você está usando como hormônio. Então, ele pode crescer, só que, em geral, ele volta ao volume habitual, basal, depois de um tempo, depois de algumas semanas. Então, esse crescimento, Oscar, ele acontece de endometrioma, mas ele é irrelevante clinicamente falando, porque ele volta depois. Então, eu acho que a resposta aqui objetiva é: não piora a lesão, mas cuidado, claro, com pacientes que vão precisar de vários e vários ciclos repetidos, porque sim, essa é uma paciente que está aumentando muito a exposição a níveis altos aí de estrogênio. E agora, só para fechar essa história, por exemplo, a inseminação intrauterina e até o coito programado, que sim, induzem a ovulação e a paciente libera esse folículo cheio de líquido com estrogênio na pelve, isso sim parece aumentar a recidiva de endometriose ou até aumentar as lesões. Então, apesar da FIV ser um tratamento que demanda muito mais hormônio, ela é um tratamento mais seguro para o avanço das lesões do que uma inseminação. E isso é cientificamente comprovado. Interessante, hein? Então, a fertilização in vitro é um tratamento mais eficaz do que a inseminação e o coito programado, E agora você está me dizendo que é mais seguro também. Então, acho que talvez por isso esse podcast já esteja chegando no fim e a gente falou basicamente de cirurgia e FIV para quem tem endometriose e quase nada de inseminação e coito programado, Porque são tratamentos que realmente têm uma indicação bem mais restrita, para paciente com endometriose, Acho que não são contraindicados, mas a indicação é bem restrita, Acho que só em relação à segurança, Oscar, um detalhe, As pacientes que têm endometrioma muito grande, e aí isso não existe uma definição clara, mas pelo menos um endometrioma de 3, 4, às vezes 5 centímetros, e que na coleta pode ser difícil captar óvulo, sim, pode ser uma coleta mais arriscada, com menos segurança, vamos chamar aqui. Então, esses casos são casos mais específicos que demandam, sim, muito cuidado. Às vezes, tem gente que prefere até aspirar, drenar esses endometriomas por uma laparoscopia, por exemplo, antes de estimular, justamente para evitar a complicação pós a coleta, porque aquele líquido achocolatado, ele tem um aspecto muito... Ele parece uma lama, assim, Então, ele é grudento, então ele pode causar aderências, ele pode aumentar risco de infecção. Então, muito cuidado com as pacientes com endometriomas, principalmente endometrioma grande, que sim, tem um risco maior
de ter sangramento, infecção e até complicações pós-coleta, mas que em geral são passíveis de resolução ali com uma laparoscopia, por exemplo, tá? Uma cirurgia minimamente invasiva. Entendi. Então, você operar o endometrioma antes da FIV é temeroso pela queda de reserva, mas talvez em alguns casos facilite aí o teu procedimento e você acaba tendo que fazer, né? E se não tirar o endometrioma, muito cuidado, porque aumenta o risco do procedimento de coleta de óvulos, é isso? E essa eu acho que hoje é a principal dificuldade, eu diria que é o cenário clínico mais difícil da gente opinar, Oscar, né? Como médico de reprodução humana e como cirurgião, de falar, vamos insistir na FIV. Eu tenho um casal recente, né, que passou por isso, então uma paciente tem endometriomas bilaterais enormes, baixa reserva ovariana, uma idade boa, que demandava vamos fazer FIV, né, vamos formar, mas depois de várias tentativas, algo em torno de 7 ou 8 tentativas, a gente não conseguiu formar nenhum blastocisto, nenhum. E a gente decidiu, depois de conversar com um colega cirurgião, de operar, vamos operar, né? Porque não estava surtindo efeito. E aí, depois da cirurgia, depois de meses da cirurgia, acompanhando a paciente, praticamente 4 meses depois, a gente conseguiu fazer uma FIV tivemos um óvulo, esse óvulo formou um blastocisto, e é um blastocisto que hoje tem qualidade para ser transferido. Então, veja, pelos guidelines, teoricamente você não operaria, porque já é uma paciente de risco para baixa reserva. Mas, com uma cirurgia delicada, depois de muita conversa, a gente conseguiu ter o êxito fazendo dessa forma. Então, aqui eu acho que é a grande individualização da endometriose com a infertilidade, que é a paciente que tem endometrioma e baixa reserva ovariana e uma idade limítrofe. É o caso mais desafiador, né? Exato. Muito bom. Renato, eu acho que a gente está chegando aí ao fim. Foi uma belíssima conversa, né? Acho que a gente passeou aí bastante por quase todos os temas relacionados aí à endometriose, infertilidade e tratamentos, né? A grande discussão aí da FIV ou da cirurgia. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí, não só para os médicos que estão nos ouvindo e que vivem esses desafios no dia a dia, mas para as nossas pacientes também, né, que estão aí sofrendo com a endometriose e com a infertilidade. Vou deixar a mensagem técnica e uma mensagem mais para a vida, assim, para a gente pensar, né? Então, acho que a mensagem técnica é que a cirurgia para endometriose na fertilidade, ela sim pode melhorar a taxa de gestação natural, ela não parece melhorar a taxa de sucesso na FIV, inclusive pode aumentar custo, aumentar o tempo para a gravidez, né, que a gente chama de time to pregnancy, e eventualmente alguns riscos. Pode piorar a reserva de óvulos e a resposta na FIV justamente por ter menos óvulo. Alguns casos bem selecionados podem sim se beneficiar da cirurgia antes da FIV, como esse mesmo que eu falei aqui, no caso meu. Sempre fazer a retirada completa da lesão, e por via minimamente invasiva, seja laparoscopia ou robótica, ou seja, procure uma equipe, um médico que esteja habituado com a doença e sempre considerar preservar a fertilidade, ou seja, congelar óvulo antes de uma cirurgia para endometriose no ovário, os endometriomas. E em relação à FIV, a endometriose na FIV, ela sim parece piorar a resposta ovariana em termos de número de óvulos, tendo também uma taxa maior de cancelamento e necessidade de mais ciclos de FIV, mas acho que a boa notícia é que a taxa de implantação, a taxa de gestação clínica e de nascido vivo são semelhantes em relação aos pacientes que não têm endometriose, ou seja, a performance dos embriões é boa. Sempre pensar em adenomiose, nunca esquecer de que a paciente com endometriose pode ter adenomiose e também endometrite crônica, conversei sobre isso com a Carol num outro podcast, e que a FIV não parece piorar os sintomas nem a progressão da endometriose, mas sempre individualizar, né? Sempre lembrar que ciclos repetidos a gente tem que tomar muito cuidado. E a mensagem que eu queria deixar é uma mensagem que na vida, né, Oscar, como médico de reprodução humana e também vivendo muitas cirurgias, eu acho que hoje, assim, escolher entre a FIV ou a cirurgia, ela deveria ser uma decisão sempre da paciente, bem informada, a paciente que sabe o que é isso tudo, junto com um médico atualizado. E isso, né, essa combinação, em geral, vai ter um
um bom resultado, independente do caminho. Muito bom, Renato. Ótimas mensagens finais aí, tanto as técnicas, mas acho que principalmente essa final para os pacientes aí, reforçando que sempre vai ter um caminho, né? Sempre vai ter um caminho, uma forma de seguir e uma forma de conseguir chegar lá. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar contigo aqui essa 1 horinha e espero que esse podcast ajude, esse episódio ajude muitas pessoas que estão aí lutando contra a endometriose e a infertilidade. Obrigado, Renato. Até o próximo. Tchau, tchau. Até o próximo, Oscar. Obrigado. Um abraço. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, no @arte.academy e no @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem um caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso muito a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.